Então, nós temos diversos casos aí. Você que está me assistindo pode pesquisar inclusive sobre a origem da palavra eslavo, né? Da palavra slave, né? Que tem a ver com eslavo, né? Povos brancos que foram escravizados. Eu não estou querendo relativizar a escravidão negra que ocorreu no Brasil, que ocorreu nos Estados Unidos, que ocorreu em diversas partes do mundo. Mas eu consigo perceber de que isso daí é um completo dirigismo de uma agenda global. Não é uma insatisfação do negro que fala, porra, eu fui ferrado por esses brancos que estão nos oprimindo. Né? Não, é uma agenda completamente que é lobotomizada através das universidades, é arquitetada para você ter o que? Um conflito racial, sempre. Porque é aquela história que já falamos em outros vídeos, o dividir para conquistar. O homem contra a mulher, o hétero contra o gay, o branco contra o preto, o capitalismo contra o comunismo. Quando, na verdade, a união faz a força, a união constrói a pátria. Pluripartidarismo divide a pátria. E é verdade. Aqui, até uns tempos atrás, tinha uma rivalidade pesada entre PT e PSDB. Né? O PSDB eram os coxinhas, o PT eram os mortadelas. Né? Quando, na verdade, os dois foram fundados praticamente com os mesmos ideais. Mas que depois, uns foram, no caso do PT, foi captado pelo sindicalismo, né, por parte de movimentos igrejeiros, enquanto que o PSDB foi captado pelo mercado financeiro, pelos meios de comunicação, pelos órgãos de imprensa, e aí se deu essa rivalidade. E dividiu a pátria. Vale lembrar que o Brasil se fragmentou naquele exato momento quando Aécio Neves perdeu a eleição e não aceitou a sua derrota. E aí começa o processo de impeachment sem a mulher nem ter assumido um novo mandato. E assim como ocorreu com o Bolsonaro. A partir do momento que o Bolsonaro ganhou, já começou a falar em processo de impeachment e debate. Por quê? Porque o pluripartidarismo, ele divide a pátria. E todas essas questões que eu mencionei aqui, a questão da cor, a questão do sexo, a questão religiosa também, divide, é o tal dividir para conquistar. Então, cada vez essa agenda global aborda um sentido. Uma hora eles vão para a pauta da religião. Católicos contra protestantes. Na hora que os católicos e os protestantes, por exemplo, se unem numa pauta contra o aborto, aí eles trocam. Aí eles falam que vamos trocar. Aqui é a opressão masculina em cima da mulher, que ela deve decidir sobre o seu próprio corpo. Depois disso, é a pauta, vamos tentar relembrar a escravidão e falar que os brancos que estão no poder hoje é devido ao passado escravagista que houve no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. E assim são com diversos aspectos da nossa sociedade. Tem alguma pergunta, Confrade? Confrade, só uma pergunta. A gente vê esse movimento aí se espalhou para o mundo todo, né? Quem sabe que é tudo arquitetado, tudo combinado, faz parte de uma agenda global, como a gente já vem falando nos outros vídeos, né? O que você comentou aí também. É uma guerra entre homem e mulher, de sexo, né? Depois capitalismo como comunismo, enfim, e vai a agenda se cumprindo aí e o gado não vai observando nada. Só eu acho engraçado o seguinte, a China, né, a gente sabe que ela tem uma parte ali que imigrantes africanos vão para lá, e a gente vê muito comercial racista na China, inclusive está disponibilizado aí, que teve um comercial que eles colocaram um negro dentro da máquina de lavar e saiu um chinês. Protesto dentro da China. O que eu entendi assim, esse movimento dos negros dentro da China lá, vidas negras importam dentro da China, e os antifas dentro da China. O que você poderia me falar sobre isso? Não só na China, mas como na Bielorrússia ou na Rússia, na Coreia do Norte, esses países assim que a gente tem, em Cuba mesmo também não.
Não Pois vejo. é, na China, esses antifas, ou propriamente na Coreia do Norte, eu sou antifa, eu sou anticapitalista. Com esse costume, se você pegar o estereótipo do homem antifa, e provavelmente vai estar na edição desse vídeo, é um estereótipo que nada tem a ver com o estereótipo chinês norte-coreano. Porque aquilo ali não é um estereótipo de que vai trazer progresso para a pátria. E por que não ocorre em países fechados, como por exemplo a Bielorrússia, a Coreia do Norte, a China? Porque simplesmente nós voltamos para um assunto do vídeo anterior, onde eu falo da mentalidade do George Soros, qual que é? A defesa da sociedade aberta. E a China, Coreia do Norte, Bielorrússia e todos esses países não estão com as ideias políticas, com a programação política voltada para o quê? Ter uma ideia de sociedade aberta. O chinês você acha que levar essas ONGs, essas fundações que tem aqui no Ocidente, por exemplo, para fiscalizar áreas onde tem muito minério, por exemplo, para combater o desmatamento, a China, por exemplo, é um dos países que mais polui no mundo. Né? E lá não tem Greenpeace, lá não tem nenhuma organização internacional para cuidar disso. Quem cuida disso é o próprio partido que toma medidas contra a poluição, preservação do meio ambiente. Né? Agora, aqui no Brasil não. Aqui nós temos movimentos em defesa do território indígena. O movimento em defesa do território indígena é maior do que muitos estados, inclusive, sendo que nós temos a população indígena de um bairro e a área de preservação indígena é do tamanho de um estado. Né? Não, mas o governo chinês lá, Xi Jinping lá, o Partido Comunista, como é que ele trata a questão racial? Por quê? Eu te digo o seguinte, a gente vê uma hipocrisia danada nesse mundo todo, é como você falou, George Soros ele trabalha mais para a destruição do Ocidente, né, cultura ocidental ali. Mas eu digo por quê? Há grandes grupos empresariais de empresas como Arcos Dourados, que todo mundo sabe que vende aquele lanche lá, ele mesmo lá restringiu a entrada de negros, né, de afrodescendentes dentro do estabelecimento deles, porque diziam que eles estavam propagando a contaminação do coronavírus. Né? Agora, a propaganda desses Arcos Dourados no Ocidente é a favor da cor negra e lá é outra. Isso daí né? vale para vários aspectos. Não, uma empresa de creme dental também lá na China, ela tem no seu rótulo um negro, cara. Né? E o própria marca de sabão lá, do comercial, não importa se a marca de sabão existe ou não existe, é uma sátira, mas colocou um negro dentro de uma máquina de lavar Não, pra sim, ser lá limpo. claramente. A China, ela tem um grande conflito entre chineses e principalmente negros, porque com esse crescimento econômico da China, foram muitos africanos para a China para poder trabalhar. Agora, não tem esse movimento antifas porque o governo não permite. O governo não é conivente. Se você, por exemplo... Mas isso daí não, mas eu digo o seguinte, isso não é uma forma de poder, de autoridade sobre o movimento, porque eles alegam que qualquer movimento, a gente não pode protestar, a gente não pode fazer isso porque um governo do Bolsonaro, eles dizem que é um governo autoritário, mas o governo da China que não permite os antifas, não permite não permite os nada. negros, a vidas importam. Globalistas. Não permite nada. Começa lá a manifestação, o pau come lá. E Corretamente. O pau tora. A polícia chega, o exército desce o cacete nos caras e você não vê nem um esquerdista, nem um cara que é marxista falar sobre isso. Porque lá é o verdadeiro marxismo. O marxista brasileiro, o marxista americano, francês, ele não dura uma semana na China com os costumes que ele tem no Ocidente. Ele vai preso. Porque o cara é um drogado, um maconheiro. Porque normalmente são usuários de entorpecentes, apologistas de crimes. Eles fazem apologia a crimes, eles são favoráveis à desconstrução do sentimento nacional. Porque tem vários tipos de esquerda. Tem aquela esquerda que preza pelo que é nacional e tem aquela esquerda que fala do internacionalismo. Então, se você chegar com essa ideia internacionalista na China... Sendo degenerado... Provavelmente você vai pro Chilindró, meu camarada, e lá não vai ter direitos humanos para te tirar de lá. Agora, o Trump, ele quis criminalizar o movimento Antifa como organização terrorista, a própria mídia se posicionou contra.
E se o chinês fizer isso, ninguém Não, o fala chinês nada. já faz Então, isso. mas ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E aqui eu vou dar um exemplo que eu não quero entrar em teoria da conspiração, eu trato fatos, mas que normalmente não são demonstrados na grande mídia. Por exemplo, as bombas que foram tacadas pelos Estados Unidos após o término já da guerra em Hiroshima e Nagasaki. Aquelas bombas foram em cidades onde havia a maior população cristã católica do Japão. Isso daí foi uma coincidência? Claro que não, mas ninguém divulga, né? Agora ninguém divulga. Agora imagina, por exemplo, se fosse numa área onde, por exemplo, fosse uma comunidade negra, Indígena, ou de qualquer outra minoria que foram captadas pela agenda global. Estaríamos falando disso até hoje. Agora, sobre Hiroshima e Nagasaki, ninguém fala que era cristão. Fala que foi uma bomba que foi tacada no Japão por consequência da guerra e pronto. Né? Então, os maiores perseguidos no mundo é o homem heterossexual cristão. Por quê? Porque ele sofre a ditadura do politicamente correto. É democracia para você expressar a sua vontade de matar uma criança na barriga. É democracia para você expressar um crime de ódio contra aquele interiorano trabalhador que é contra tudo que é pós-moderno. Agora, a partir do momento que você faz uma crítica, por exemplo, aos movimentos antifas, ou, por exemplo, a grupos LGBTs, não, você corre o risco de ir para a cadeia. E eu vou dar um outro exemplo simples que ocorreu na internet aí. Foi divulgado um áudio do Neymar falando sobre o namorado da mãe dele, onde ele falou lá palavras que eu não vou repetir, senão eu vou preso, né? E isso não tomou a proporção, isso daí tomou uma proporção grande, gigantesca. Quiseram até confiscar o passaporte do cara. Agora, tem um youtuber, que eu também não vou falar o nome, até porque não se comprovou nada ainda, está em investigação, youtuber envolvido com pedofilia, onde ele conversava com uma mulher e pedia fotos da criança, filha da mulher, né? E diversos áudios dele. Agora, a polícia vai averiguar se são áudios verdadeiros ou não. Mas, pelo que parece, até pela falta de pronunciamento dele, são áudios verdadeiros, verídicos. Porque se não foi você que fez isso, a coisa que ele vai fazer é o quê? Não fui eu, isso daí foi editado e pronto. E até os próprios amigos dele com quem ele mantinha o canal romperam com ele. Então, esse escândalo aí desse youtuber criptopedófilo, não vou falar que ele é pedófilo ainda porque não foi concluído, criptopedófilo, não tomou grandes proporções, igual o áudio do Neymar, onde ele faz referência de que o namorado da mãe dele é homossexual, e aí ele pode ser criminalizado por homofobia. Então, quer dizer, esse mesmo pessoal que fala que se importa com as crianças, com toda essa agenda global, na verdade estão passando um pano para esse youtuber pedófilo. Estão falando, vamos aguardar, não podemos julgar antes. Agora, o cara que só falou de uma orientação sexual do namorado da mãe dele, o cara está sendo julgado, queriam confiscar o passaporte dele, apedrejado, e é um negro. Ele é negro, então, vocês são lobotomizados, vocês são massa de manobra, entendeu? Vocês não têm espaço nesse canal. Um forte abraço, estamos juntos. Um abraço, confrades.